Aleluia, glória a Deus. E uma das coisas que as pessoas não conseguem compreender é por que elas aceitam o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador e a sua vida não muda. Por que muitas pessoas têm entregado as suas vidas como ao fiel Criador na pessoa bendita e gloriosa do Messias e as suas vidas não mudam? Por que será? Por que a vida de pessoas que muitas vezes estão segundo o entendimento delas e não segundo as Escrituras, segundo as suas próprias razões, pensamentos e convicções, e não segundo ou de acordo, ou em consonância, ou em aliança com o que as Escrituras falam, elas continuam sem viver a nova vida que há no Filho de Deus. Essa nova vida não acontece porque as pessoas não têm renunciado a si mesmo para viver em sacrifício de não agradar às suas vontades, que na maioria das vezes vão lhe levar ao pecado. O pecado concebido vai gerar a transgressão das Escrituras sagradas, e essa transgressão das Escrituras sagradas, concebida pela prática do pecado, gera morte. E uma vez que morto diante do seu Criador, não adianta somente aceitá-lo, se entregar para ele, se reconciliar com ele, abrir a boca e dizer que vai viver o resto da vida para ele, que o ama, que não pode viver sem ele, que venha sobre mim, Senhor, que enche a tua casa, que encha o teu ser, que encha a minha vida da tua presença. Esses dias eu estava ouvindo um louvor muito lindo, louvor antigo, que nos leva à presença do Todo-Poderoso, e de repente entrou um hino totalmente descomunal, totalmente insano, totalmente desequilibrado, e possivelmente quem o canta tem problemas emocionais e não conhece as sagradas Escrituras de Deus, onde o louvor dizia: enche-me infinitamente de ti, enche-me infinitamente de ti. Ora, o Senhor, na sua perfeição e sabedoria, já nos tem enchido dele. Mas ele não pode nos encher infinitamente dele, porque nós não somos ele para sermos grandes, excelsos e infinitos. Somos limitados e temos a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas de forma limitada, porque o Espírito de Deus é a glória, é a graça, é a presença de Deus no ser humano de forma medida, a ponto que o ser humano possa suportar a sua presença sem ser destruído, sem ser consumido, sem ser destruído, consumido pela glória da sua graça e presença. Observe que quando Moisés sobe o monte, a buzina soa e Deus vai falar com o seu povo, o povo amedrontado e apavorado corre da presença do Senhor. E o que é que eles falam? Moisés,
Fale tu conosco, Moisés, e não fale Deus, para que não morramos. Agora imagine se a presença de Deus, a palavra de Deus poderia destruir o ser humano na transgressão dos seus maus caminhos, dos seus caminhos errantes, errado e idolatrado, o pecador poderia ser destruído. Imagine o que uma pessoa não pode sofrer se esse Espírito glorioso, de forma infinita, tomar o corpo de um ser humano, batizar um ser humano com a sua presença. Então observe, amados irmãos, que não podemos nos deixar sermos motivos de escárnios ao santo evangelho do Senhor, ao santo evangelho do Criador. Observe que o Senhor, em todos os momentos da sua pregação, ele lança a palavra para gerar no coração do homem não a vontade de aceitá-lo, não a vontade de receber as suas bênçãos, as suas promessas e os seus milagres, mas a palavra de Yeshua é lançada, é semeada nos corações humanos para gerar arrependimento. Então por que a vida das pessoas não estão mudando conforme as gloriosas, majestosas, inerrantes, supremas e divinas e principalmente poderosas palavras de Deus? Porque elas estão só aceitando e desfrutando pela fé da graça, da misericórdia e dos milagres que na presença do Criador, através do seu Filho Cristo, proporcionam aos que vivem pela fé, aos que buscam pela fé e aos que se beneficiam da fé alheia. Então observe que quando esse coração semeado pela palavra de Deus não gera arrependimento, não gera aborrecimento do pecado e de viver uma vida longe, promíscua, iníqua, transgressora e desobediente às Escrituras Sagradas, essa pessoa não nasce de novo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o autor de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, gera o fruto do arrependimento. Porque quando o profeta dos profetas, chamado João, que batizava no Rio Jordão, está às margens do rio, pregando o batismo do quê? Do arrependimento. Ele pregava o batismo do arrependimento. Por que ele não pregou o batismo de aceitar Jesus, de aceitar o Filho de Deus? Porque aceitar o Filho de Deus é atitude. Arrepender-se é mudança e transformação interior. É o início da saída do velho homem para a chegada do novo homem, conforme o crescimento de cada pessoa,
as Escrituras Sagradas, até se formar varão perfeito, conforme a imagem de quem? Do pastor, da pregadora, do dono da igreja de A, de B? Não, mas conforme a imagem de Cristo, nosso Senhor. Então, as pessoas estão seguindo as suas casas de orações, as suas igrejas, os seus templos, os seus apóstolos, os seus missionários, os seus pastores, os seus pregadores, mas estão se esquecendo de seguir o sumo pastor, o sumo sacerdote que veio trazer transformação da água para o vinho, do pecado para a santidade, do velho homem para o novo homem, da velha criatura para uma nova criatura na presença de Deus, limpo, santo, puro e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Rapala surianda la bashandara bakalaba surianda la bashandara bakalabasu. Então, o profeta João Batista porque ele batizava nas águas, ele estava ali como a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor e mandando as pessoas também preparar o caminho do Senhor. E o que caminho era esse? As suas próprias vidas, a sua maneira de pensar, de falar, de agir, de viver, tinha que ser mudada para que a presença daquele que estava chegando fizesse parte, fizesse morada da vida das pessoas pelo poder da sua palavra. Então ele era a voz do que clama no deserto, como está escrito no livro do profeta Isaías, como também no livro do profeta Lucas, capítulo 3, e a partir do versículo 4. Por que Lucas era profeta? Porque ele pregou, escrevendo o livro de Lucas, a vida do Messias, com muita exatidão, com muita perfeição, com muitas riquezas de detalhes e de palavras. E também escreveu gloriosamente o livro de Atos dos Apóstolos. Então, João pregava o batismo do arrependimento, que as pessoas se arrependessem, preparassem o caminho do Senhor e endireitasse as suas veredas, endireitasse os seus comportamentos, os seus caminhos, a sua maneira de viver, de andar, de falar, de vestir, de pensar, de se comportar, sendo em si mesmo templo vivo, santo, puro e cheio do Espírito Santo. No versículo 6 do capítulo 3 do livro de Lucas está escrito: e toda carne verá a salvação de Deus. Quem é a salvação de Deus? Yeshua. Esse nome Yeshua em hebraico significa a salvação, aquele que veio salvar, aquele que salva, o Salvador, a salvação. Então, toda carne verá a salvação de Deus. Como é que toda carne vê a salvação de Deus? Através dos evangelhos, através do Antigo Testamento, que é a antiga aliança, que sempre falava nos 5 livros de Moisés, nos livros poéticos de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares,
no livro dos profetas maiores e profetas menores, em especial o livro messiânico do profeta Isaías, que com muita clareza profetizou sobre a vinda do Filho do Homem, conhecido como Mashiach, o ungido, o escolhido, o único que pode, que tem, que porta a salvação eterna para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se converte dos seus maus caminhos, das suas más veredas, das suas más ações. Digam glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz que toda a carne verá a salvação de Deus. Verso 7, ele dizia e pregava à multidão: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Humanamente falando, esta palavra estava sendo dirigida aos sumos sacerdotes, aos homens responsáveis pelo sinédrio judaico, aos príncipes judeus, aqueles que eram juízes, aqueles que regiam, aqueles que aplicavam, condenavam, julgavam as pessoas de acordo à lei do Senhor. Mas tinham, porém, poucos eram tementes, zelosos, obedientes e irrepreensíveis, mas a maioria deles estavam corrompidos pela prostituição, pela avareza, o amor ao dinheiro, que naquela época era ouro, prata, pedras preciosas, gados, roupas, vestes, panos, iguarias, idolatrias. Eles estavam corrompidos pela hipocrisia, porque eles ensinavam, eles pregavam, eles julgavam, eles aplicavam a lei, mas não mais obedeciam. Eles não eram mais em si mesmo o exemplo a ser seguido. Então, por isso que ele disse raça de víboras. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês não pregam mais o evangelho sagrado. Vocês não ensinam mais as coisas santas do Senhor. O que sai das vossas bocas são venenos mortais. Vocês estão ensinando peçonha, vocês estão ensinando pecado, vocês estão ensinando heresias, vocês estão ensinando avarezas. O que sai das vossas bocas, profetas, pastores, sacerdotes, sumos sacerdotes, saduceus, fariseus, são venenos e estão matando e destruindo o espírito, a alma e a vida eterna das pessoas e a comunhão das pessoas com Deus, porque vocês não se convertem, não se consertam para entrar no reino de Deus e não deixam quem quer entrar, quem quer se converter, porque vocês estão sempre envenenando as pessoas hereticamente e não mais conforme as sagradas escrituras deixadas por Deus através do seu santo servo Moshe, o Moisés, homem de Deus. Raça de víboras. Em outras palavras, o que sai das vossas bocas não traz mais vida, mata.
O que traz das vossas bocas, o que sai das vossas bocas, não traz mais salvação, traz condenação 2 vezes pior, porque vocês são espelho, estão ensinando errado e estão levando essa multidão às profundezas do inferno, porque dentro de vocês, quem manda, quem fala e quem faz é o diabo, é a serpente, são as víboras. Por que víboras? Porque eles tinham se tornado filhos do diabo pela desobediência às escrituras sagradas. Então, está escrito no verso 8: produzi, pois, frutos dignos. Não era só frutos, eles tinham que ser dignos. Muitas pessoas podem produzir frutos, mas o fruto pode ser podre. O fruto pode ser peco. Elas podem produzir frutos que nunca amadurecem, sempre estão verdes, nunca chega ao final do amadurecimento, que significa a vida espiritual das pessoas. As pessoas sempre querem o que é conveniente. As pessoas sempre querem o que o Senhor pode dar, pode fazer, pode realizar. Elas não querem cumprir a responsabilidade. Eu te pergunto, quem já viu uma rosa sem espinho, a não ser que alguém a tenha tirado? Ninguém! Então, para nós chegarmos às pétalas, ao aroma suave dessa rosa, a sua beleza incomparável, a sua beleza magnífica, dada, criada como um botão maravilhoso pelo próprio Criador, é necessário passar pelos espinhos. E que espinhos são esses na vida cristã? São os espinhos da renúncia, de negar a si mesmo quando a carne sentir vontade de fazer, de desejar, de praticar aquilo que a palavra de Deus diz não. Mas também quando aquilo que nós devemos fazer, praticar de acordo e aliançados pela palavra de Deus, e a carne não quer, e você tem que subjugá-la e submetê-la às vontades das Escrituras, porque está escrito que a palavra de Deus é verdadeiramente comida, ela alimenta, ela não só alimenta como ela fortalece, ela não só fortalece como ela também liberta, ela não só liberta porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Ela vai lhe dar forças para você resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de você com as vontades, os desejos e as vãs filosofias que ele tenta com a sua peçonha maligna, através de homens falidos, falíveis e heréticos, estão anunciando um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, que produz arrependimento, mas é o evangelho que só te agrada, que só te dá, que só manda você receber. Esse evangelho não é o de Cristo, é o do diabo. Sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo, primeiro ele mostra o espinho, depois ele lhe dá a rosa. O evangelho do mundo primeiro lhe mostra a rosa, depois você vai sofrer nas profundezas do abismo, porque não deu crédito, porque não creu, porque não se arrependeu dos seus pecados e maus caminhos e suas veredas, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Por isso está escrito: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 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 Alabaxandarabacalabaçu. Ripalabaxandarabacalabaçuriandalabaxandaraba. Por que, irmão? Por que, irmão? Por que, pregador? Porque muitos têm se estribado na fé. Muitos têm dito: não, eu vivo na fé de Abraão, eu sou de Deus, Deus é comigo. Meu amigo, está escrito no versículo 9 do capítulo 3 do livro do Evangelho de Lucas: e também já está posto o machado à raiz. Ei, irmão, não é no tronco não, porque se for no tronco e deixar a raiz, nasce de novo.
Está escrito no livro de Jó que ao cheiro das águas, ao cheiro das águas começou a brotar. A árvore foi cortada, mas foi cortada pelo tronco, mas ao cheiro das águas ela começou a se fazer de novo. Mas se há o machado de Jeová, se o machado do Senhor nosso Deus Criador, ela for passar na vida de um ser humano, não vai passar no tronco, não vai passar nos galhos, não vai passar por cima das flores, não, vai passar pela raiz. Por quê? Porque eis que o machado está posto à raiz das árvores. E que árvores são essas? As árvores que não querem se arrepender, as árvores que não querem dar bom testemunho, as árvores que não querem nascer de novo. Ei, lembra quando o Senhor, ele chegou para aquela figueira plantada dentro da sua vinha, e já tinha 3 anos ele visitando aquela árvore, e aquela árvore não queria produzir frutos, aquela árvore não queria produzir os seus frutos dignos de arrependimento. O Senhor olha para aquele homem e diz: cortai e tirai daí, porque está, aleluia, glória a Deus, assumindo o solo de forma indigna e injustamente. Aí aquele homem, aleluia, disse: deixa, Senhor, deixa eu cuidar, deixa eu adubar por mais 1 ano, se daí então ela não der frutos, então o Senhor pode mandar cortar. Ei, sabe quem é esse homem que mandou cortar a árvore? É o Deus Criador dos céus e da terra, que vela pela sua palavra para cumprir, porque está escrito que a alma que peca essa morrerá. Passa o machado, aí vem o Senhor com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua benignidade, está dizendo: calma, Pai, deixa eu enxertar mais um pouquinho. E o que eu enxerto do Senhor é a sua palavra, na unção do Espírito Santo, a raiz daquela árvore. Embora a árvore produzir frutos dignos, embora se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos horrores, dos nossos maus caminhos, porque o machado está posto à raiz da árvore. O Criador quer te cortar, mas a misericórdia do Senhor tem sido as causas de não sermos consumidos. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, glória a Deus! Oh, louvado seja o nome do Deus Criador dos céus e da terra. Louvado seja o Deus Criador dos céus e da terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Usa de compaixão, vem Espírito Santo. Começa a nos enxertar agora. Começa a produzir agora o arrependimento. Começa a produzir agora, meu Senhor, as tuas misericórdias, as tuas compaixões, as tuas piedades, Senhor. Começa a agir de forma gloriosa, Senhor, nesta vida, neste coração. Começa a fazer agora essa pessoa sentir nojo do pecado, nojo da idolatria, nojo da injustiça, nojo, meu Deus, da iniquidade, nojo das contaminações dessa terra. Oh, meu Deus, aleluia. Nojos da idolatria, nojos da iniquidade, nojo, Senhor, da vaidade, nojo, meu Deus, das pessoas do inferno, em homens e mulheres que não têm compromisso com a verdade do arrependimento. Meu Deus, nos enxerta agora com o poder da sua palavra, na unção da sua palavra, no poder do Espírito Santo, e nos livra, Senhor, e nos guarda, Senhor, e nos protege, Senhor, das más conversações. Não deixe os nossos ouvidos, não deixe os nossos olhos, não deixe os nossos corações se endurecerem, meu Deus. Ó, meu Senhor da glória, pelas más conversações das peçonhas diabólicas em homens e mulheres que se dizem pregadores do Evangelho. Livros de aos Hebreus, capítulo 2. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A partir do versículo 1 está escrito: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais rapidez, com mais perseverança para as coisas que já temos ouvido, o arrependimento, claro, para que em tempo algum nos desviemos dela, que é a palavra da verdade, da santificação e da salvação. Porque
se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e a toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. O Senhor está falando que quando os anjos pecaram e Satanás tentou tomar o trono de Deus e colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, do trono de Deus, então o Senhor os repreendeu. Então eles de belo passaram a ser feio, então eles de salvo passaram a ser perdidos, então eles de viver eternamente junto com o Senhor vão passar eternamente no lago de fogo, estão condenados, estão rejeitados, e por isso ele está te enganando. Por quê? Porque está escrito aos Hebreus 2:3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Escapar do quê? Escapar da condenação, escapar de viver com Satanás eternamente no lago de fogo do inferno. Sim, porque está escrito que a palavra do rei não volta atrás, já está decretado, já está decidido, o diabo já está julgado, Satanás já está julgado, os demônios já estão julgados, e o futuro deles é no lago de fogo que arde com enxofre, comido de bicho, porque não deram glória a Deus, assim como Herodes. E o Senhor está dizendo: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram e chegaram até nós nos dias de hoje. Arrependa-se, arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se dos seus pecados, não deixe passar tão grande oportunidade de salvação, porque não vai escapar. Não escaparam os que morreram sem Cristo, não estão escapando os que estão descendo à sepultura sem Cristo, e não escaparão os que morrerem sem salvação na perdição eterna pela prática do pecado nas mãos do diabo. Arrependa-se nesta hora, pecadores. Vocês estão nas mãos de um Deus irado, pecadores. Deus se ira todos os dias. Está escrito que Deus está se irando todos os dias, porque Deus não está aguentando, Deus não está suportando, Deus não aguenta mais o cheiro do pecado. E por que Ele então não destrói tudo? É porque a misericórdia do Senhor, no ser Espírito Santo e na misericórdia divina de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o Cristo, está nos enxertando com a palavra, com o som do Espírito Santo, para nós não perdermos tão grande salvação, porque ninguém escapará do juízo final. Ninguém escapará do juízo final. Os salvos, porque vão ser honrados diante de todos com a coroa da vida, e os perdidos, que serão envergonhados diante de todos e lançados junto com o falso profeta, junto com os falsos pregadores, com as falsas pregadoras, com os papas, com os padres, com os ídolos, com toda a parafernália diabólica, maligna, infernal, que transgrediram, que desfizeram e que combateram as santas, inerrantes e virtuosas Escrituras Sagradas e Evangelho de Cristo, que nos trouxe salvação, sendo nós ainda pecadores. Digam: meu Deus, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim, Senhor, porque neste momento eu me arrependo de todos os meus pecados. Apaga, Senhor, o meu nome do livro do inferno, do livro da morte, e escreve, Senhor, o meu nome lá nos céus, no livro da vida, para o grande dia da vida eterna, eu morar contigo aí no reino celestial.
Glorioso e eterno Deus, amém, graças a Deus. Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, desde já, Senhor, eu te agradeço pela inerrante, virtuosa, sagrada e verdadeira palavra, onde não há outro, não há outra porta, não há outro caminho, não há outro jeito, não há outro meio de salvação pelo qual devamos ser salvos, senão pelo conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade flui o arrependimento, e o arrependimento gera novo nascimento, e o novo nascimento gera nova criatura. E está escrito, Senhor, 5,17 de 2 Coríntios, ó meu Deus, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, o pecado, o mundo vaidoso, as coisas erradas dessa vida, e eis que tudo se faz novo na vida daqueles que dantes se arrependeram, se converteram e reconheceram os seus maus caminhos, aceitando Yeshua como seu Senhor, como seu Salvador pessoal, para a vida eterna, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.